Nós vamos dar início hoje à nossa aula 1 do módulo 1 do nosso curso sobre Apocalipse e outros fatos históricos em que englobam o Apocalipse. Nesse período nós trataremos inicialmente dos períodos históricos, os períodos em que a humanidade viveu em total sintonia com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e a partir do momento que o Espírito é derramado sobre toda a carne, todos conhecerão a verdade de Cristo Jesus, porque Jesus vai falar em Mateus 24 também que todos conheceriam a glória do Senhor, todos teriam conhecimento da palavra de Deus nos últimos dias. Eu quero tratar disso nesses dias tão difíceis para a humanidade, mas que temos vivido um tempo de favor de Deus, porque estaremos com uma linha do tempo que marca da era zero depois de Cristo, e foi com o nascimento de Cristo, e até a idade contemporânea. Até a idade contemporânea quer dizer os nossos dias. Então, eu gostaria de ter disponibilizado para vocês os slides, mas no momento ainda não pude disponibilizar por causa da dificuldade de achar um programa para fazer, mas eu estarei vendo isso nas próximas aulas. Eu posso disponibilizar essas aulas no OneDrive ou algum programa que possa fazer isso. Então, iniciando as nossas aulas sobre período histórico, veremos o que a partir do ano 70 depois de Cristo houve a destruição do templo de Jerusalém pelo imperador romano Tito. Isso foi fundamental para a história, porque a partir desse momento os judeus se dispersaram pelo mundo e eles ficaram como um povo abandonado, né? E vamos ver posteriormente que após a destruição do templo, Roma perseguirá os cristãos e os judeus também serão perseguidos. E a partir de Constantino vamos ter outra ideia da religião, porque ele muda toda a ordem, como diz a palavra em Daniel, que ele mudaria os dias e os tempos da lei, e foi o que Constantino fez. Então aqui fala que do século I ao século IV, o período foi o período dos pais da igreja. Por que pais da igreja? Porque eles entregaram sua vida pela proclamação do Evangelho, pela propagação de Jesus Cristo, e eles entregaram sua vida para que hoje nós tivéssemos conhecimento da palavra de Deus. No ano 330 houve a fundação da Constantinopla. Constantinopla, cidade, é referência para o Império Romano. No ano de 313, o cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano, porque o cristianismo não
não era a religião oficial antigamente, porque eles não criam em Jesus Cristo. Mas a partir do momento que Constantino trouxe Jesus Cristo para o Império, porque viu que estava juntando muita gente, houve uma reviravolta naquele cenário. E a partir desse momento, a igreja cristã, a igreja cristã passou a ter valor, ter o seu valor. Tudo bem que depois se dividiu entre os protestantes, mas a igreja romana é que teria total poder sobre as pessoas. Nós vemos isso. No ano 476, houve a queda do Império Romano, do Ocidente. Fala-se que houve a queda, mas continuou-se sendo representado por Roma Papal, e nós vemos que não houve necessariamente o fim do Império Romano, mas houve a queda do Império Romano Ocidental. E no ano 622 nasce o islamismo, com as doutrinas fundadas naquilo que Maomé viu e ouviu do anjo que lhe disse a religião islâmica, né? Lhe disse como seria a religião islâmica. E a partir desses preceitos de Maomé, eles começaram a tomar forma e crescer mundialmente. No ano 766, houve o nascimento do Estado Pontificial. É o pontificado, né? Que eu creio que é dos papas. Estado era Roma Papal. Em 1054, houve o cisma entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Então veja aqui, lá em 476 houve a queda do Império Romano, mas lá em 1054 houve a cisão entre a Igreja Ocidental e Oriental, porque a Igreja continuava, mas o Império já tinha caído, né? E em 1095 houve o início das Cruzadas. As Cruzadas foi um movimento que visava expandir a palavra de Deus, mas de certa forma não foi bem isso, porque houveram padres jesuítas e outros párocos da igreja que levaram a mensagem totalmente diferente do Evangelho, porque eles chegaram destruindo as propriedades aqui na América e chegaram ameaçando os índios e os escravos. Depois trouxeram os escravos e eles ficaram como religião oficial, mas não pregando um verdadeiro evangelho, mas uma falsificação daquilo que seria o evangelho, né? Bom, em 1789 nós tivemos a Revolução Francesa. O que a Revolução Francesa pregava? Majoritariamente era liberdade, igualdade e fraternidade. São os três lemas da Revolução Francesa. E na Revolução Francesa nós tivemos conceitos básicos de humanidade, dos direitos do cidadão, e são direitos que foram adquiridos logo após a Revolução Industrial, as revoluções que surgiram nessa época, né? Bom, no século XIX nós tivemos o início do movimento missionário
protestante, que foi muito importante, porque esse movimento missionário fez diferença na vida de muitas pessoas. E esse movimento missionário, diferente das cruzadas, ela visava levar o Evangelho de Cristo a toda criatura. E esse amor que colocou no coração foi a base, o cerne do movimento missionário. Nós sabemos que, como homens, muitos erraram, mas o movimento missionário teve como uma chama que acendeu esse fogo do Espírito Santo sobre a humanidade. E nós vamos ver posteriormente que houveram grandes avivamentos nesse período. Avivamentos que trouxeram a consciência a cada pessoa do seu valor diante do reino de Deus, mas sabendo que tudo pela graça, não somos merecedores de coisa alguma. E posteriormente vamos ter aqui em 1906 o avivamento da Rua Azusa, que foi um avivamento que surgiu a partir de um grupo que começou a orar horas e horas por dia, buscando conhecer mais da palavra de Deus e, além de conhecer a palavra, sentiu o verdadeiro Espírito Santo sobre as suas vidas, porque eles sabiam que quanto mais buscassem, mais eles se achegariam a Deus. E a Rua Azusa gerou esse avivamento que posteriormente vai ficar marcado como Igreja Centenária, Assembleia de Deus. E o movimento não gera uma igreja, o movimento não gera fiéis, o movimento gera pessoas cheias do fogo de Deus para pregar a nações, pregar a pessoas, pregar onde quer que for. É um manifestar da glória de Deus. E posteriormente, na Idade Contemporânea, nós veremos que houve a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e houve outros fatos que até hoje nos causa espanto diante de tanta barbaridade que foi cometida nessa época. Mas nós vemos que são ordenanças que Deus e Jesus, através do seu Filho Jesus, falaram em Mateus 24 e em outros capítulos da Bíblia, que o coração de muitos se esfriariam nesses dias, que haveriam guerras, rumores de guerras, doenças, fome, pestes. Era tudo previsto, né? Mas é uma realidade triste que tivemos que passar. E hoje nós não queremos encontrar com elas novamente, mas é a realidade que passamos. Bom, a partir do início das cruzadas, houve uma expansão da igreja, porque não do evangelho, né? E logo após o início das cruzadas, houve o nascimento da Inquisição Papal, que foi no ano de 1232. Nesse tempo, a igreja perseguia pessoas dizendo serem feiticeiras, praticando um contra-evangelho, porque o evangelho prega o amor acima de tudo a todas as pessoas. E agora a igreja estaria perseguindo muitos foram mortos nessa época por não acreditarem em Jesus Cristo, não acreditarem na mensagem da Bíblia e terem opiniões distintas, e acabavam sendo mortos.
mortos por crerem diferentes, não muito diferente de hoje, né? E no ano de 1453 houve a queda de Constantinopla. No século XV ao século XVI houve o humanismo e o renascentismo, que seria um movimento que pregava o homem como centro, porque a partir daquele tempo, o que era até aquele tempo, o que era pregado era que Deus era o centro do universo. Mas a partir do momento em que o homem passa a ser o centro, nós vemos que a ciência começa a avançar e o conhecimento humanístico começa a tomar forma, né? Porque os direitos humanos só vieram surgir lá depois da Segunda Guerra Mundial. Então, no final do século XV, houve a Inquisição Espanhola. No ano de 1517, houve as 95 teses de Lutero. Lutero era um padre inconformado com o que a igreja pregava. Que a igreja pregava indulgências, venda de materiais, bíblicos, como o pano de João Batista, ou o santo sudário, ou outros tipos de materiais, o prego que pregou Cristo, e outros materiais que infelizmente eram totalmente mentirosos. E também a igreja vendia terrenos no céu, que as pessoas pagavam para morar no céu, que não é muito diferente de hoje também. Mas a partir das 95 teses de Lutero, a Igreja Católica teve que tomar uma posição diferente daquilo que fazia, né? Porque ela só pregava mentira. E através da compra do reino dos céus, nós vemos isso como uma mentira muito forçosa, né? Porque Lutero vai dizer que somente a graça, somente a palavra de Deus, somente Cristo pode nos levar à salvação eterna. E é essa mensagem que nós devemos levar nos dias de hoje. Do século XV ao século XVI também houve a colonização portuguesa e espanhola, inclusive que veio aqui para as Américas. Nós vamos ver que a colonização ela foi forçosa, porque ela obrigava índios a entregarem suas propriedades, invadiam todos os lugares sem, contudo, ter intenção de habitação, mas sim de invasão, uma verdadeira invasão, que não houve nos Estados Unidos. É isso por hoje, pessoal. Nas próximas aulas continuaremos os períodos históricos, passando pelo sonho de Nabucodonosor, pela estátua, e vamos ver alguns avivamentos da atualidade.